Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Marketing Caos. Nos últimos anos, a gente sabe que o delivery virou a salvação de muitos negócios de alimentação, mas junto com essa demanda veio aquela dependência perigosa que são as grandes plataformas, como o iFood, porque elas meio que passaram a dominar o jogo e cobrar caro por isso, né? Muitos negócios acabam lucrando menos do que poderiam simplesmente porque eles entregam esse controle da venda para um intermediário. Pergunta que a gente pode dizer é, será que dá para escalar no delivery sem depender tanto assim do iFood, ou mesmo trabalhando dentro do iFood, mas como crescer junto com o iFood? Hoje a ideia desse episódio é a gente mergulhar um pouco nesse universo de quem realmente está atuando de forma estratégica nesse ramo das franquias de alimentação. A ideia é a gente falar um pouquinho sobre CRM, redes sociais, tráfego pago, WhatsApp, fidelização e tudo que realmente gera vendas diretas para empresas no delivery. Sempre com aquele tempero caótico que a gente tem aqui no Marketing Caos. Então, bora adocicar esse cardápio, sei lá como eu vou introduzir, mas eu trouxe aqui o Henrique para a gente falar um pouquinho sobre esse tema. Certo. Fale aí um pouquinho de você, Henrique, para a gente começar. Pô, muito obrigado aí pelo convite, né? Primeiro podcast que eu tô participando oficialmente. Oh, que maravilha! Né? E é uma honra aqui ter recebido esse convite. Eu sou o Henrique Peron, da Lamp Comunicação, né? Pai do Samuel, marido da Thelma. Tô atendendo delivery faz uns 7 anos, mais ou menos, né? Hoje eu atendo uma franquia de 20 unidades, Super Pizza Pan. Então eu já estou imerso aí nesse mundo aí faz 7 anos e trouxe um pouco de experiência para eu poder estar aqui hoje compartilhando com vocês, né? Legal. Vou já começar um pouquinho com uma pergunta que seria: o que você acha que acaba sendo o maior problema dessas franquias, principalmente aí nessas redes de alimentação que dependem do iFood, né? O que você acha que atrapalha muito nessa relação? Então, o iFood ele come uma parcela ali importante ali do faturamento, né? Principalmente se for uma unidade que está começando e ela não tiver outras estratégias, acaba pesando um pouco ali no custo dessa unidade, né? Então, o iFood ele é importante, mas a gente tem outras opções de acelerar as vendas, de trazer mais clientes. Então, acho que o importante é dosar tudo, né? E aí a gente vai falar sobre isso. Legal. Mas, e aí você acha que a gente consegue, então, porque a impressão que eu tenho, que eu vejo muita gente falando hoje em dia, é que meio que assim, eu vou começar um negócio e se eu não estiver no iFood, não tem jeito de eu me estabelecer ou mesmo de eu crescer, né? Você acha que tem formas da gente conseguir ou o iFood é esse mal necessário que a gente precisa dele? O iFood ele é um mal necessário, né? É igual o Mercado Livre, sim, né? Sim. Se você for vender hoje, né, você tem que pensar em todas as possibilidades. Então, se você estiver começando, o iFood ele é um mal necessário, você precisa estar lá, mas você não pode esquecer de ter a tua própria estratégia, o teu próprio CRM, porque senão você não vai ter base de clientes, né? Então, você tem que ter isso dentro de casa. Não depender só do iFood para poder iniciar aí a tua operação. E falando especificamente agora do iFood, né? Já que ele é um mal necessário, a gente precisa dele. Tem algum jeito, alguma forma da empresa se posicionar lá melhor, lá dentro do iFood? Tem algumas formas de você se posicionar, né? Inclusive você tem possibilidades ali de deixar o teu produto com um preço mais atrativo, né? Então faz com que a hora que o cliente estiver navegando ali entre as lojas, ele veja ali que o teu produto tem um valor mais atrativo, a sua pizza ali está mais barata, enfim. Ou até mesmo você aderir a algum tipo de promoção que o próprio iFood tem, né? Então, só que aí você vai aumentando ali, né, vamos dizer ali, a faixa que o iFood vai comer ali do seu estabelecimento, né? Então você tem que pensar muito bem ali se vale a pena tentar essas estratégias dentro do iFood ou se vale a pena colocar esforço em estratégias próprias dentro do teu delivery. Em teoria, então, a gente pode dizer que até... Claro que pode ser, como você falou, né? Pode ser uma estratégia da pessoa apostar no iFood, ali como forma, e ela apostar de forma individual, né? Como que você acha que diferenciaria esse caminho, né? Vamos supor que eu apostasse no iFood, o que eu precisaria fazer? Então, como você falou, ver a questão de preço, eu acho que vai muito da forma como o cardápio tá ali, né? Exatamente, as fotos. E se eu for apostar sem, assim, mesmo que tendo o iFood, mas apostar de uma forma independente, né? O que eu poderia fazer? Primeiro você tem que pensar qual que é o objetivo principal que você quer, né? Então, quando a gente fala de delivery, às vezes o site ele não é o principal final ali que eu quero que meu cliente
compre, né? Muitas vezes o site ele não vai trazer isso. Então, se para você é mais interessante ter um app ou atender no WhatsApp, aí você precisa ter isso muito bem definido. Hoje tem ferramentas tem aplicativos que você só licencia ele para colocar a sua marca ali. A gente usa lá o Abs, né? Ele é utilizado em bastante delivery aí, que pelo menos eu tenho notado. Visitei eles recente também. Então Esse é tipo um aplicativo que eu coloco para... e aí eu coloco a minha marca e aí eu baixo com o meu nome? Como que funciona? Isso, você fecha o contrato com eles, né? E eles personalizam o aplicativo com a tua marca. Mas toda a estrutura já está pronta. É um white label, né? Vamos dizer assim, né? E aí você não tem aquele custo de desenvolver um aplicativo do zero, né? E toda aquela trabalheira. Sim. Então, são valores fixos mensais, né? Isso já ajuda. Ele não cobra ali porcentagem. Então, isso também ajuda. Então, eu partiria para esse ponto. Pô, eu quero atender o cliente no WhatsApp. Eu vou ter braço para isso, né? Ah, legal. Não, mas eu quero atender o cliente num aplicativo também, mas ter o iFood. Eu acho que é importante pensar bem na hora que vai começar. Eu sei que muitas vezes o empreendedor ele não tem como fazer tudo. Sim. O custo ele é muito apertado ali, ele precisa tomar as decisões certas, né? Então o que eu faria? Eu decidiria se é o app ou se é o WhatsApp. Lógico, ter ali o Instagram minimamente para estar na rede social e pensar ali na estratégia que vai fazer ele acelerar, né? E aí ele começar de fato ali a potencializar junto com o iFood, né? Não depender só de uma plataforma exclusiva. Você citou a questão do WhatsApp, tem uma coisa que me irrita tanto que às vezes você vai... Já aconteceu algumas vezes. Porque assim, eu acho que aquelas ferramentas de automatização para os robozinhos ali são super bacanas, porque eles direcionam, porque eu imagino que às vezes vem um volume muito grande num espaço curto de tempo, então você gerenciar isso não é tão simples. Sim. Mas também pensando ali pro lado do consumidor, tem horas que às vezes você precisa de uma coisa simples, mas a ferramenta ela te dá tantas opções e você tem que passar por tantas etapas para conseguir, às vezes, sei lá, alterar um pedido só para fazer um pedido, né? Exatamente. Você acha que tem algum jeito de organizar melhor isso, esse caos? Tem. Na verdade, esse formato de WhatsApp que a gente vê hoje, que é uma URA, né? Isso daí praticamente está morrendo, né? Ninguém mais tem paciência de ficar, né? Sim. E às vezes a URA ela se perde ali, né? Você digitou 1, depois digitou 2, ela já não sabe o que fazer. Então hoje tem formas de você fazer isso também, a gente tem feito lá na Lamp, que é você criar uma automação, né, para atender no WhatsApp com inteligência artificial embutida e colocando todo o cardápio que esse cliente tem para a própria IA poder ali conversando naturalmente com o cliente. Então, é uma forma de sair da tradicional URA, né? Gerar um pouco mais de experiência no cliente na hora que ele está ali no WhatsApp. E aí também porque assim, nunca vai ser igual ao telefone, né? Sim. Por exemplo, tem uma pizzaria de bairro ali perto de casa que eu ligo e eu cronometro quando eu faço pedido. Normalmente dá 15 segundos entre ligar, fazer o pedido e desligar. Sim. Então assim, é muito rápido, né? Se a gente conseguir chegar nessa velocidade, lógico que o app ele é rápido também, mas o app você meio que se perde ali, né? Você vai, eu quero esse sabor, não, eu quero aquele. Quando você liga, você já sabe o que você quer, você não fica perguntando muito, né? Então, mas tem como no WhatsApp deixar ele mais intuitivo. Tem como fazer isso, e aí depende de cada cliente, o que ele está disposto a investir, como que ele está disposto a fazer. Existe muito bloqueio ainda, né? Então, eu não gosto de atendimento virtual. Daí a gente cria e mostra para o cliente, olha como que é o atendimento. Não, eu não sabia que era assim. Então sai daquele padrão robotizado, né? E funciona muito legal. E você acha que faz sentido ainda para uma franquia de alimentação? Qualquer empresa, uma pessoa que trabalha ali com alimentação, ela está abrindo o negócio dela, faz sentido ela ter um site também próprio? Você entende que isso é importante, não tanto? Então, dependendo do tamanho da empresa, eu acho que assim, tudo faz sentido quando você começa a sua empresa, porque você tem que pensar na marca, no brand, né? E o site, o que ele vai ser nesse caso? Ele vai ser mais institucional. Ele vai falar sobre a empresa como um todo, você vai ter ali opções de trabalhe conosco, quanto tempo que essa empresa está constituída, localização de lojas, né? Não dá para eu fazer isso com o app. Eu acho que é importante o site porque ele vai fortalecer a marca, né? Então, eu não tenho opção de fazer, não quero fazer o site agora porque recursos financeiros, né? Faz um site básico, pelo menos para o cliente ver que você está em mais canais, né? Então é estranho, às vezes a empresa, quantos anos você tem de mercado? 5. Aí você vai pesquisar, ela só tem o app e o Instagram. Pô, mas não deu tempo de fazer o site, né? Então assim, pense na marca como você... Como se fosse um filho, né? Você não vai pegar o seu filho e vai pôr na 5ª série logo direto.
você vai fazer com que ele percorra todo um caminho, né? Então, assim, acho que a empresa ela tem que ser igual. A gente tem que começar a empresa, lógico que no começo você vai ter que tomar decisões, dependendo da verba que você tem que pensar exatamente o que você vai fazer, mas você tem que entender que toda empresa, ela tem um caminho a ser percorrido. Não adianta você pular etapas, porque lá na frente você vai pagar o preço, né? Então, acho que vale a pena ter o site institucional, por mais que seja um delivery, mas eu acho que vale a pena porque o usuário ele precisa ter essas informações aí. E agora com a era da IA, o que ela faz? Ela vai no Google e pega resultados de busca. Sim, então, se você não tem um site institucional, ela nem vai saber que o seu delivery existe, né? Então, não só para SEO e tudo mais, mas eu acho que a gente tem que pensar como um pilar essencial ali. E você sabe que esses dias eu tava procurando sushi, era sushi, eu tava querendo ir num japonês, e aí eu fui procurar, eu procurei coisa padrão que as pessoas fazem, né? Então fui no Google, pesquisei, e aí apareceu um que tava lá perto. Aí, olha o caminho que eu fiz. Então eu pesquisei no Google, aí a empresa tinha o cadastro no Google Meu Negócio, mas não tinha site. Aí beleza, que eu queria ver o cardápio para ver quanto que era o rodízio, quanto que tava o valor do rodízio. Aí não achei o site, porque para mim é o primeiro lugar que eu ia, né? No Google Meu Negócio também não tinha essa informação. Aí fui no Instagram. Aí no Instagram tinha lá. Só que aí entra muito nisso. Se eventualmente, tudo bem que a empresa não tinha o site, mas se, por exemplo, não tivesse lá no Instagram, às vezes tinha perdido um potencial cliente que iria lá, justamente porque a pessoa não teve essa preocupação, Exatamente. Né? E na verdade, assim, não é todo cliente que tem paciência que você teve, né? Sim. A gente hoje vive numa era que você precisa ali estar no Instagram 1 segundo para atrair a atenção da pessoa, né? 1 segundo e meio, enfim. Então, imagina, você ter que navegar em 3 canais diferentes para achar o preço de um rodízio, né? Então, assim, não faz muito sentido. Então, quando a gente tem vários canais, também tem que ter essa preocupação em estar atualizando esses canais o tempo todo, né? Então, eu fiz lá um encurtador no Instagram, eu fiz um link lá no Instagram para direcionar para algumas coisas, e aí se perde, né? Ninguém consegue editar mais. Então, coloca alguma coisa ali, mas não deixa indo para um lugar que você não consegue mais editar. O Google Meu Negócio é outra coisa, quase ninguém edita, né? Às vezes o cliente vai ver que a loja está fechada, ele faz a sugestão, o Google altera, não tem ninguém olhando, e aí você, caiu meu movimento, e agora? Não, aconteceu alguma coisa, né? Tá acontecendo alguma coisa, mas não tinha ninguém prestando atenção naquilo, né? Eu acho que tudo isso, assim, da mesma forma que dá trabalho de criar tudo, dá trabalho de manter tudo atualizado, né? Isso aconteceu com uma amiga minha no sábado agora. Eu fui lá na loja, é uma loja de papel de parede, não vou citar você, e aí, que é propaganda, né? É caro, né? Aí fui lá na empresa, a gente tava lá, aí chegou um cliente e falou assim, nossa, achei que não ia dar tempo de vir. Ela falou, mas por quê? Era tipo 11 horas e a loja ficava aberta até 2 horas. Ela falou, então, porque lá na loja, lá no Google, tá falando que fecha 11 horas. Nossa. Aí ela falou, não, a gente fica aqui até 2 horas. Aí foi olhar no Google, tava lá que tava fechando 11 horas. E é porque não tinha olhado. Aí você vai pegar, né? Eu sou um cara que gosta muito de analisar dados, né? Sim. Aí você pega um cliente desse e fala assim, não, meu movimento é só até as 11. Exatamente. E aí ele descobre, né? Até descobrir que realmente era porque o horário não estava setado direito. Mas o consumidor, ele faz justamente isso. Hein? O consumidor, ele não vai ligar, ele vai olhar primeiro nas ferramentas. O que a ferramenta disser, ele vai acreditar. Sim, né? sim. Então, assim, a gente tem que se preocupar muito com isso, porque isso daí, queira ou não, é o cartão de visita hoje da sua loja, né? Então, hoje não tem mais o papel, né? Sim. Qual que é o horário? Eu vou no Google. Qual que é a rede social? Deixa eu ver se essa... Porque às vezes o Google tá desatualizado e a pessoa fica na dúvida, vai no Instagram. Sim. Aí vê que lá também tá desatualizado. Fala, nossa, será que fechou? Então, você tem que ter esse cuidado pro cliente não pensar que sua empresa tá abandonada ou que ela deixou de existir. E é uma coisa até realmente lógica, porque se você vai no Google e tá falando que a empresa tá fechada, você vai achar que ela tá fechada, né? Vai mesmo, então, porque é difícil, né? Você fala, vou lá procurar, não, vou insistir pra saber se essa empresa tá aberta ou não, é difícil mesmo. Normalmente eu clico no telefone que tem lá no Google Meu Negócio. Sim. E tento entrar em contato, e a maioria não atende. Difícil, normalmente é muito difícil da empresa que atende, porque assim, vou ligar antes só para confirmar se tem alguém mesmo, né? Sim. E não, isso é outro erro que acontece, comigo acontece direto. Mas aí você acha que, por exemplo, qual que seria
Porque se eu deixei um telefone lá, eu teria que estar à disposição para conseguir atender isso, né? Sim, minimamente no horário que tiver aberta a loja, né? Eu acho que hoje a gente tem... É o que eu comentei, né? Muitas empresas deixam de fazer, lógico, tem custos envolvidos, mas tem o trabalho de criar tudo, né? Mas quando criei. Sim. Agora, eu falo para muitos clientes que estão começando, né? Se você fizer um panfleto, se você fizer um site, se você fizer um cartão de visita e colocar esse cartão ou panfleto na gaveta, o que vai acontecer? Nada. Sim. Você não entregou para ninguém, você não vai gerar contato, não vai gerar nada. É a mesma coisa com o site, é a mesma coisa com o Instagram, é a mesma coisa com o Google Meu Negócio. Se você simplesmente cria e não faz nada para divulgar ele, ou não faz nada para manter ele atualizado, é como se você pegasse aquele material impresso e colocasse na gaveta. Basicamente é o mesmo conceito, né? Então, dá trabalho de manter atualizado. Eu acho que o dono da empresa, se ele trabalha sozinho, se ele não tem uma equipe de marketing, ele tem que pelo menos uma vez por mês colocar isso no fluxo dele para revisar. Eu vou revisar o Google Meu Negócio. Eu vou revisar o Instagram. Eu vou revisar meu site. Às vezes o site sai do ar porque ele esqueceu de pagar uma hospedagem. O domínio acontece direto. Sim, porque e é R$40, né? Exatamente. É um negócio irrisório, né? E aí esqueceu, aí passou 2, 3, 4 meses, perdeu o site, porque não tinha backup. Então, acho que assim, se você coloca um fluxo ali, que vai tomar no máximo 30 minutos do empresário, né? Eu acho que ele evita problemas. E assim, a gente está falando só de manter atualizado. Sim, tem muita empresa que abandona e não responde nem comentário, né? Que é outro problema. Você ter comentários positivos é legal. Você deixar esses comentários de ser respondido ainda não tem tanto problema, mas mostra que você ainda não movimenta nada. Agora, quando você tem comentário negativo e deixa abandonado, aí é complicado. Sim. Eu tenho um vício que eu acabo pegando quando a gente vai falar das estratégias de tráfego. Como eu venho também eu tinha uma agência de digital, então eu tenho esse vício de só focar nas estratégias de digital, né? Mas como a gente está falando de um formato de delivery, né? E até você citou a questão do panfleto e do cartão de visitas, você acha que é uma estratégia interessante para uma empresa que está iniciando, ou às vezes mais consolidada, também pensar nesse tipo de propaganda não online, né? Offline? Sim. Eu falo que a gente tem que pensar em várias estratégias, né? É porque assim, a gente viajando, visitando vários lugares, tem lugares que não tem iFood, né? Sim. Mas tem o aplicativo local da cidade. Tem lugares que tem o carro de som, falando de determinado comércio. Tem regiões que tem outdoor. Então, por exemplo, tem uma unidade da Super Pizza que faz outdoor em São Bernardo, se eu não me engano. Acho que é em São Bernardo. E dá super certo, dá resultado. Quando você vai começar um negócio, eu quero expandir, eu quero atender todo mundo já. Não, você tem que pensar em primeiro atender a rua, depois o bairro, né? E aí você vai aumentando 1 quilômetro, 2 quilômetros. Eu acho que se a pessoa fizer dessa forma, ela não fica tão, vamos dizer, alucinada e achar que ela vai ter que investir muito de uma vez. Ela vai pôr um pé um pouco no chão e vai falar, se todo mundo da rua me conhecer, eu já estou feliz. Sim. Beleza, esse é o primeiro passo. Segundo passo, todo mundo do bairro ou das 5 ruas seguintes. E aí, como que você faz isso? Se você fizer campanha, você vai alcançar mais gente, lógico. Vai ser específico ali, tem como fazer isso? Tem. Mas você pode pegar mais pessoas e você vai ter que ter mais controle, você vai gastar um pouco mais, você vai ter que ter uma empresa, uma agência e tudo mais. Se você faz o panfleto, você entregou ali, você já consegue medir isso de certa forma. Mas tudo tem que pensar em como você vai se comunicar com o cliente. Não adianta fazer um panfleto por fazer, né? Então, funciona o panfleto, por exemplo, a gente tem uma estratégia que toda vez que vem um pedido do iFood, a gente coloca um panfleto na pizza com QR Code para ele fazer o pedido no app que ele vai ter desconto, ou que ele vai receber uma broto. No app próprio. No app próprio, incentivando ele a vir para o app. E aí ele cai numa landing page. Né? E a gente faz essa pré-cadastro dele, né? Para entender quantas pessoas estão sendo impactadas vindas do iFood. Então, você pode pensar em N possibilidades, né? Você pode ter... É lógico que é difícil ali um outdoor, né? A pessoa está dentro do carro, ela escanear um QR Code. Mas você tem Buzz Door, você tem mídia de elevador, que a gente já fez também. A gente está fazendo mídia de cinema agora também. Então, assim... você tem que pensar em todas as possibilidades para atrair quem está mais próximo de você. É o que eu sempre falo, né? E aconteceu já algumas vezes comigo.
a pessoa muitas vezes que está próxima a você não sabe o que você faz. E aí você quer atingir a pessoa que está lá longe de você, né? Sim. Então, se você não mostrar primeiro para quem está perto ali o que você faz, você está desperdiçando uma verba desnecessária, né? E até entra no ponto, né, do que a gente pode falar também, que é sempre querer conquistar novos clientes, né? Toda empresa acaba ficando com isso na cabeça, achando que conquistar novos clientes é o caminho para aumentar faturamento, e não é isso, né? Então, você sempre tem que pensar nisso, ó, eu vou, né, primeiro ali no meu quadrado e vou aumentando esse quadrado para conseguir potencializar as minhas vendas. Eu venho de finanças, né? Então, essa é uma coisa que bate muito para mim, porque às vezes a pessoa não consegue enxergar, porque aí coloca essa meta. Eu preciso de mais 1.000 novos clientes. Exatamente. Mas às vezes ela não está nem preparada para isso, ela não tem estrutura para isso, principalmente em mercado de alimentação, porque você tem um custo altíssimo. Sim. Então você precisa ter um equilíbrio grande, justamente porque aí você aumenta a quantidade de clientes, aí vem aquela pancada de ligação, você não está preparado para atender. E aí às vezes a sua margem ela é tão pequena que às vezes aumenta a quantidade e a sua margem você começa a ter mais prejuízo do que você tem lucro, né? Exatamente. E equilibrar isso é uma coisa difícil. Como que vocês conseguem ajustar, pensando até no seu lado ali como agência, né? Porque tem que trazer esse lado financeiro, né? Como que vocês equilibram isso para conversar com o cliente? Exatamente. A gente sempre o cliente ele vai vir com essa conversa de novos clientes, né? A gente quer aumentar a base, a gente quer novos clientes. E aí a pergunta que é matadora, né? O que você faz hoje para os clientes da sua base? Então a maioria responde que nada, né? Então, e aí tem sempre aquela frase clichê, né? Que vender para o mesmo cliente é muito mais barato do que você vender para um novo cliente, né? E a maioria dos clientes que a gente pega é justamente isso que acontece. Ele não se preocupa em fazer nada com a base, não se preocupa em mandar um feliz aniversário, não se preocupa em falar, olha, faz 30 dias que você não pede uma pizza. Ou, por exemplo, a pessoa só se cadastra no app. Olha, vi aqui que você se cadastrou, por que você não fez o pedido? Né? Então, é muito mais fácil. Hoje em dia é muito difícil da gente conseguir os dados das pessoas, né? Então, se a gente tem os dados ali, eu acho que a forma mais fácil de conseguir aumentar faturamento é isso. Né? Então, hoje a gente acaba conversando com o cliente, mostrando para ele que ele está deixando dinheiro na mesa. Sim, né? Sim. Então, assim, eu acho que toda empresa ela tem que conquistar novos clientes, mas tem que ser dosado, como você falou, porque às vezes você vai entrar num looping ali de faturamento, e faturamento vira vaidade, né? E aí você tem que pensar no lucro, e o lucro você só consegue com recorrência, né? Clientes comprando de novo, porque aquele cliente já fidelizou. Então, a gente sempre tenta explicar isso para o cliente, né? Para ficar claro, seja no delivery, seja no contabilidade, seja qualquer segmento. Minha frase de destaque disso é justamente isso, que é faturamento é ego, lucro é conceito e o caixa é rei. Então a preocupação que eu sempre tenho é com o caixa, porque sem caixa, e ainda mais se você pensa no delivery, ele precisa de caixa justamente, porque se a empresa não tem caixa, ela não consegue nem comprar matéria-prima para produzir, né? Sim, então é essencial. Exatamente. Pensando nisso, né? A gente falou dessa questão do relacionamento. E aí entra o ponto do CRM, né? Como que você acha que dá pra gente administrar um CRM? Até, sei lá, por exemplo, que se às vezes a pessoa faz essa compra no iFood, você não sei como é, mas você não tem os dados, né? Não, a gente não consegue ter os dados. Tem algum jeito de trabalhar o CRM sem ser pelo iFood mesmo? Igual você deu o exemplo, eu achei interessante, que manda o panfleto, a pessoa escaneia e a partir disso você pode ser que já tenha os dados ali. Mas tem algum jeito de criar esse CRM? Tem vários jeitos, né? Eu acho que, assim, eu tenho o seguinte pensamento, né? Eu acho que tem solução para tudo, né? Quem quer dar um jeito, né? Então, hoje a gente, para Super Pizza, a gente usa a RD, né? Mas, assim, hoje tem a Dinamize, né? Com ferramentas aí bem acessíveis e tudo mais. É uma ferramenta que me surpreendeu bastante. Mas assim, mas eu não tenho dinheiro para contratar um CRM. Pô, tem planilha. Mas planilha é muito arcaico. Mas é melhor do que não ter nada, né? E quando a gente pensa em fazer uma landing page,
Por mais que esse cliente está vindo só do iFood, você põe ali um QR Code, toda vez ele acessa essa landing page e aí faz uma automação para cair na planilha. Então, assim, minimamente você consegue criar um CRM fazendo isso. Então, dá para se pensar em formas básicas, né, intermediárias ou avançadas, mas básico seria isso, uma planilha minimamente para você conseguir depois reutilizar essa lista de alguma forma. Me irrita demais muito esse papo da pessoa, por exemplo, ela não tem dinheiro para contratar um CRM, aí você fala, vamos fazer na planilha então. Mas a planilha é arcaica. Então o que você quer da sua vida? Porque você não tem dinheiro para contratar o CRM, mas você não tá querendo a planilha, você não quer nada, né? Sim. Se você fizer a captura da forma correta ali, considerando o LGPD e tudo mais, e você também cuidando de certa forma dessa planilha para os dados não vazarem, né? Principalmente, acho que isso é o mais importante. Você consegue com uma planilha ali, e a planilha te dá hoje diversas formas ali de você tomar decisões rápidas, né? Você pode fazer um dash, você consegue saber que cliente comprou, quanto tempo faz que ele comprou, você consegue saber quantos clientes compraram 3, 4, 5 vezes no mês, então dependendo da forma que você criar ali, você acaba tendo insights mínimos que seja, que eu vou te dizer, mais de, 90% aí dos estabelecimentos não tem. Né? Se você perguntar, a maioria não sabe, né? Quantas vezes o mesmo cliente volta, quantas vezes ele vende para cliente novo no mês, a maioria não sabe dizer, né? Você citou essa questão da franquia, e aí me surgiu uma dúvida. Vocês atendem a franqueadoras ou são as unidades? E até isso é interessante, como que é a diferença da comunicação de uma para outra? Por exemplo, se eu tenho uma franquia, eu imagino que isso deve depender da regra, né? Eu posso abrir o meu Instagram próprio, eu posso fazer o meu tráfego próprio, eu queria entender como que funciona isso. Então, nós atendemos a franqueadora e todas as unidades hoje. Legal. Né? As 20 unidades que tem. E aí a gente começa o ano fazendo uma reunião com os sócios, né, da franqueadora, definindo todas as estratégias do período, do ano, né? O que vai acontecer naquele ano, o cardápio que vai mudar e tudo mais. E aí a gente define estratégias de tráfego pago, de inbound, né, tudo que envolver ali estratégia para a marca em si, né, que vão beneficiar todos os franqueados. E aí cada franqueado tem a possibilidade de fazer com a gente, né, que já tá tudo no mesmo conjunto, né, ou ele pode fazer por conta própria, né, tem essa possibilidade. Antes tinha Instagrams individuais, né, só que aí dava muito problema, as pessoas mudavam a comunicação e tal, e a gente unificou. Hoje tem páginas de Facebook para considerar locais, né? Então, páginas de cada unidade, mas a gente que gerencia, e tem um Instagram só, né? A gente acabou seguindo alguns concorrentes, tal, a estratégia como eles estão utilizando nesse quesito em si, mas para tráfego pago, para disparo de e-mail, então, uma loja tem uma necessidade específica ali de tráfego, ela quer potencializar o rodízio. A gente vai lá e faz o tráfego para isso. Eu quero disparar para minha base. A gente vai lá, usa a ferramenta que a franqueadora contratou, coloca a base toda dele lá, atualiza essa base, né? Se ele tiver base de pessoas que vão ali no presencial também. E aí a gente faz esse disparo. Mas hoje a gente cuida de tudo ali, né? Desde a franqueadora até os franqueados. Legal. E que tipo de ação que você sente que funciona melhor ali para tráfego, né? Google, Facebook? O que você sente que funciona do melhor? Se a gente for olhar os dados ali de forma direta, né? O Google sempre vai ser o campeão, né? Então, se a gente olhar no Analytics, coitado do Facebook, né? Não tem mérito nenhum, né? Que agora é Meta, né? Mas o Google ele tem trazido bastante resultado para fundo de funil, né? Quando o cliente vai lá no Google, digita pizzaria, Pizza Pan, enfim. E aí tem as regiões específicas, né? Porque a gente tem 20 lojas no estado, 19 lojas em São Paulo e uma loja em Mato Grosso, né? A Super Pizza Pan. Então a gente tem que também direcionar da melhor forma ali, respeitar cada região que cada loja atende. E no Meta a gente trabalha com duas estratégias basicamente, né? De forma resumida. Topo de funil, né? Impactando pessoas que por algum motivo têm algum interesse em comum ou que já se interessaram pelo concorrente, coisas desse tipo,
né? E aí e-mail de funil, que é quem já alguma vez já teve contato com o site, com o aplicativo, quem já fez pedido uma vez, e aí fica sendo impactado. E aí a gente tem horários diferentes de campanha também. Então tem um horário que é só para ficar lembrando aquele usuário ou aquele cliente, e tem o horário que é a hora que abre o botão ali do pedido mesmo, que aí tem campanha rodando para esse horário também. Então a gente trabalha dessa forma. Isso principalmente para o Google é uma coisa que eu vejo que às vezes as pessoas, parece meio óbvio, mas às vezes as pessoas não se atentam, né? Sim. Se você vai fazer uma campanha principalmente para delivery, ela precisa estar ativa principalmente no momento que a campanha tá funcionando, né? Porque senão eu tô lá, sei lá, eu vou pesquisar um negócio 9 horas da manhã e a loja nem tá aberta. Sim. Eu não sei, eu acho que não tem sentido a campanha estar ativa, né? Isso acontece, né? Se você pesquisar, sempre vai achar ali um cliente ou outro fazendo isso, mas a gente se atentou com relação a isso também. Então a gente colocou ali horários específicos que batessem certinho o horário que a loja está iniciando o atendimento, e fora do horário, ou a gente manda para o site para falar ali, porque o site também tem um cardápio, mas ele não consegue fazer o pedido, o botão direciona para o app. Entendi. Né? Então ele consegue ver a foto da pizza toda bonitona tal, e tudo mais, consegue ver os endereços das lojas e consegue ver as promoções que tem, as novidades e tudo mais. Então a gente trabalha dessa forma. As campanhas que rodam antes do horário, ou ela gera tráfego ou ela gera alcance. Sim, né? Ou uma dessas duas coisas. Vocês já chegaram a trabalhar com outras redes sociais? Tipo, por exemplo, o TikTok? TikTok assim, a gente rodou por um tempo, né? A gente deu uma pausa para mudar a estratégia. Né? A gente nunca rodou anúncio lá. Mas a gente rodou um tempo bem curto, não deu nem para aferir resultado da forma correta como a gente gostaria. A gente rodou Pinterest também. A gente rodou por um tempo também, né? Porque vira moda, né? Aí o gestor de tráfego que lute, né? Que vá atrás e consiga se superar. Mas a gente tem ficado aí sempre atento, né? É que hoje, assim, eu me surpreendi aí com os números do TikTok, né? Das últimas vezes. A gente só precisa definir uma estratégia mais assertiva para voltar, de fato, para esse canal. Eu acho, assim, porque o que eu tenho visto, bem de achismo mesmo, tá? É principalmente público mais jovem ali, né? Que começa a utilizar mais. E até tava lendo um dia desses, um negócio que falava que eles têm procurado, às vezes eu quero, por exemplo, pizza, né? E aí tem procurado, o caminho normal de qualquer pessoa é no Google, né? Exatamente. E aí eu tenho visto que eles têm procurado no TikTok, né? Essa geração mais nova procura até no Instagram. Sim. E eu não sabia disso. E eu acho o algoritmo de busca do Instagram tão ruim, assim, é muito ruim, porque verdade. Eu vou lá, às vezes eu tô com o nome certinho, e não vai. É impressionante. Aí eu vou, às vezes, no Google me dá o endereço do Instagram dessa pessoa, porque no próprio Instagram não vai. Sim. A gente tem hoje, eu vou fazer 40 anos, né? Então, a gente está acostumado a fazer uma pesquisa de um jeito, a gente está acostumado a acessar de um jeito e tudo mais. Então, quando vem uma pessoa muito mais nova e me mostra, fala... pesquisa aí tal coisa, ela já abre outra ferramenta que não seja o Google, já é um espanto para mim, né? Até porque eu tô me acostumando também a usar mais o GPT do que o próprio Google, porque às vezes o Google me dá umas respostas falando, não é possível. Aí eu vou no GPT e ele me dá uma resposta melhor. Então, mas é comportamento mesmo, é entender todos esses cenários, né? E ver como que você pode aparecer ali da melhor forma, né? Esse é um cenário até que você citou que profissional de marketing vai começar a ter que pensar em estratégias, né? Porque eu também faço isso. Você citou e é o que eu faço. Às vezes eu prefiro procurar lá no ChatGPT, que vai me dar uma resposta melhor, do que no Google, né? Exatamente. O ChatGPT, basicamente, ele vai procurar, vai varrer a web ali, mas basicamente ele está procurando muito ali no Bing, né? No Microsoft. E então, se você hoje tem ali conteúdos ali indexados ali, seja no Google, tenta priorizar eles para indexar também no Bing. Legal. Porque aí o ChatGPT vai trazer mais informação. E hoje, dependendo do que você faz de estratégia no SEO, você consegue definir marcações no código para ferramentas de IA ler ali o que é para indexar. Então, isso ajuda também. Até porque, assim... eu vejo uma grande massa de gente aí utilizando, né? Hoje o Google se você olhar, o Google tá fazendo muita campanha para usar a IA deles, né? Então, assim, acho que eles viram que a onda ali passou e que o ChatGPT foi quietinho, dominando. Então, eu acho que basicamente é o mesmo comportamento que você tem, é o que eu tenho. Legal.
Vocês já chegaram a utilizar influenciador para campanha? Como Sim. que foi o trabalho e o resultado? Nós chegamos a utilizar influenciador para franqueadora, Tá. tá? Deu muito certo. No primeiro, no segundo foi médio, no terceiro praticamente morreu. Foram daqueles que é aquelas páginas de dicas, assim, ou não? Foi páginas, não sei se eu vou falar novos produtos. Já ouvi. Já A sei, gente conheço. fez a primeira vez, foi um boom, assim, esgotou o sabor. Caramba. Nas unidades. Na segunda vez já não foi tanto, que aí misturou, acho que a vibe com o lançamento da Barbie. Fizeram uma pizza rosa e tal. E a terceira vez fizeram também, mas não foi muito baixo, assim, o resultado. E as unidades fazem com influenciadores locais. Aí sim, né? essas páginas de dicas geralmente é mais locais, né? A primeira vez funciona muito bem. Depois, quando você faz a segunda, a terceira, já não funciona tanto. Interessante. E dependendo do influenciador, se é um influenciador que você olha ali no perfil dele, que é muito visível que ele depende daquilo para viver, não dá muito certo. Ah, tá. Né? Então, assim, tem que ser algo assim, eu tô indo aqui para falar se é bom ou não. Né? A pessoa não deixa transparecer que ela faz aquilo para ganhar dinheiro. Então, funciona. Né? E aí, a gente vê influenciador que faz e simplesmente só publica e muitas vezes não dá resultado, porque não tem o esforço dele também de querer viralizar. Né? E tem influenciador que, nossa, o cara é totalmente diferente. Ele publica, ele vai jogando em vários lugares ali também. Acontece muitas vezes da gente ter react, né? Então a pessoa faz um react ali no YouTube, pega a pizza, compra. Acho que a gente teve uma vez com o Cazé. Se eu não me engano, acho que ele fez uma vez, eu não lembro. Mas ele nem era conhecido ainda, ele estava começando. Eu não lembro se foi ele ou Ana Maria Brog, alguma coisa assim. Eles compraram a pizza, fizeram, não marcaram, não falaram nada. Depois a gente achou. Caramba! E aí a gente entrou em contato. Legal. Mas assim, é legal quando acontece isso de forma espontânea, né? Então, tem que olhar muito bem ali. A gente usou por um tempo plataformas de influenciador. Que é um trabalho muito mais preciso ali, né? Você tem que pensar em estratégias de ganha-ganha, né? Então, por exemplo, o influenciador, eu quero 5 mil. Pô, eu te pago 2,5, faz ação, se der certo eu te dou 5 mil depois. Então tem que ter estratégias nesse sentido, porque senão ele só faz, posta e ele ganhou já, né? E eu acho difícil às vezes, porque vocês já têm experiência, né? Mas às vezes um cara que tá ali começando, né? Ele não vai ter nem essa noção de valores, né? Pra saber o quanto que eu posso investir, não, porque ele não vai ter nem ideia de quanto isso pode retornar pra ele, né? Sim, a gente acha que é R$100 um post, R$1.000, tem post que a gente já fez R$10.000 um post, né? E tem plataformas que mostram uma estimativa pela quantidade de usuários. A gente chegou a utilizar uma plataforma dessa, mas é tudo estimativa, né? Então, depende muito do momento, do hype que tá aquele canal, se o tema tá em alta, se não tá. Então, você pode ter uma base minimamente ali. É porque você vê que tem muitas marcas que elas usam isso até como estratégia inicial de lançamento, né? Sim. E aí viraliza, aí você tem essa impressão que viralizou, mas normalmente elas pagaram ali e aí às vezes isso acaba sendo um fator complicado, porque às vezes também lota demais. Eu já vi, foi o caso daquela franquia, foi do Bob Esponja, ou foi do Harry Potter ou foi do Bob Esponja, uma dessas, que aí começou aquela viralização, né? Muita gente postando, e aí ficava aquela fila gigante, e aí começam as reclamações, né? Porque aí as pessoas... Eu, particularmente, se eu vou num lugar e tá uma fila que tá dobrando o quarteirão, de jeito nenhum que eu vou ficar. Esses influenciadores conseguem fazer essa vibe que lotou ali a casa, né? E aí a loja às vezes não consegue gerenciar e já gera uma má impressão. Então, em vez de ajudar, acaba queimando, né? E é muito difícil controlar isso, né? Porque não tem como controlar, né? É bem difícil. Então, assim, vale a pena fazer, contanto que você pense nas possibilidades de pode dar certo, pode dar errado, né? E rede social é aquilo, você tem que fazer gestão de crise, né? Então, você tem que estar preparado para se der ruim, né? Então... eu acho que toda empresa, quando ela está disposta a investir em influenciador, ela está disposta a estar ali na rede social, sei lá, fazendo trend, fazendo qualquer coisa, ela tem que pensar em todos os pontos negativos que pode acontecer também. A gente já está indo pro final agora, você vê que passa voando o tempo aqui. A gente vai conversando e tem tanta coisa que eu ainda queria te perguntar, mas já vamos para a nossa fase final. Bora. Se você pudesse dar uma dica para uma pessoa que está começando e que ela quer vender mais com delivery, que dica seria essa, né? Olha, uma dica, não comece só com iFood. Boa. Eu acho que se você potencializa todo o teu esforço no iFood, lá na frente você vai ver que saiu caro, né?
pelo menos pensa ali num app ou trazer esse cliente para o WhatsApp, nem que você tenha que anotar esse cliente na mão aí numa planilha. Então eu faria isso, para você pensar no futuro mesmo. Então começa, não deixa de colocar o iFood, não ache que você vai ter um outro patrão e você, né, eu vou ter um outro patrão. Não, você precisa do iFood, você não vai começar a ser o iFood, mas não esqueça que você precisa construir tijolinho por tijolinho dentro de casa, né? Legal. E para a gente finalizar, sempre peço uma dica, uma indicação, uma recomendação pro nosso convidado, seja aí livro, filme, série, o que você quiser deixar de recomendação, qual que seria a sua recomendação? Acho que eu não poderia deixar outro a não ser o Fome de Poder, né, do McDonald's, né? O filme, muito bom. Eu acho que o filme do McDonald's, quem não assistiu, vale a pena assistir, que mostra ali como ele se tornou o império que é hoje, né? Já tinha uma organização, mas não tinha visão, né? Então, eu acho que vale a pena, vai de encontro com o que a gente está falando aqui. Eu gostei muito, acho que dá para a galera tirar bastante insight. Legal. Bom, Henrique, então agora vamos fazer o seu pitch final, para falar onde encontramos você, e para a gente já fazer a nossa despedida aí. Fechado. Bom, pessoal, obrigado aí Jefferson, obrigado pela oportunidade. Quem quiser me seguir é Peron Marketing. Tá ali na descrição. Isso, Peron MKT, né, no caso, para ficar mais fácil. E tem a Lamp Comunicação, @lamp_comunicação, né, que aí é a agência. Na descrição do vídeo. Tá? E lá eu falo bastante coisa, né? Eu sou um cara muito engajado, eu gosto muito de tecnologia, eu gosto de estar aprendendo coisas novas. E aí quem quiser conhecer a Lamp também está convidado, a gente fica lá em São Caetano do Sul. Quem quiser passar lá, tomar um café, conhecer a gente, todo mundo convidado também, tá? E agradeço mais uma vez aí pelo... Eu que agradeço a presença. Tá bom? Sempre vejo o Henrique no LinkedIn. Com certeza. Também tá sempre publicando lá e tá sempre ótimas postagens por lá. Bom, pra gente finalizar, vamos falar do nosso patrocinador. Hoje esse programa foi um oferecimento da Grimp. Grimp, empresa de BPO e terceirização financeira para profissionais de comunicação. Se você estiver buscando entender que organização não é frescura, é sobrevivência. A gente falou muito aqui sobre questão de finanças, sobre como é importante você organizar a sua empresa para trabalhar bem dentro do delivery. Conte com a Grimp para ter esse potencial do seu financeiro também. Bom, é isso. Marketing Causa encerrando. Muito obrigado, Henrique. Espero voltar em breve, porque a gente tem muita coisa ainda para falar. Você vê que passou voando. E semana que vem, ou na outra, porque eu estou organizando como que vai ser os lançamentos do programa, nos vemos com mais um Marketing Causa. Até. Valeu.